Paz do Senhor, igreja. Amém. Números capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 11. A vara de Arão floresce. Nós vamos falar sobre esse texto. Números capítulo 17, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e a todos deles, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas, de acordo com as 12 tribos. E aí escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi. Ele pertencia, portanto, à tribo de Levi. Porque cada cabeça da casa dos seus pais terá uma vara. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, e que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para o maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a casa de Arão estava entre suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores, brotava renovo e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna por a vara de Arão perante o testemunho, para que se guardem por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa. Os irmãos sabem que o cetro, a vara, aquele bordão, é símbolo de quê? Autoridade. Portanto, os reis tinham... Alguém lembra, por exemplo, daquele caso lá da rainha Esther? Se o rei levantasse o cetro, podia ir. Se ele não levantasse o cetro, que era autoridade, quem aparecesse diante do rei morreria. Quem entendeu? Quem lembra disso? Então, o cetro era um símbolo de autoridade. Moisés e o sacerdote tinham essa autoridade. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender. Os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito, Deus havia dado para a tribo de Levi, digamos assim, o melhor, não da terra, porque a tribo de Levi não herdou nada. A terra ficou para as outras tribos. Agora, Levi comia daquilo que era do altar do Senhor. Os dízimos eram para a tribo de Levi. Então, era um povo abençoado. As porções eram dadas segundo a vontade do Senhor. Mas isso criou no coração deles uma revolta contra Moisés e Arão. Moisés ia orar e eles
Esses 3 cidadãos chamados, alguém lembra o nome deles? Datã, Coré, Abirão. Esses 3 homens, eles conseguiam manipular a cabeça do povo, dizendo assim, ó, quem fala conosco não é só Moisés, Deus fala conosco também. Esse negócio de Moisés tomar para si essa autoridade e querer nos subjugar está errado. E aí ele conseguia com isso fazer a cabeça do povo. Então houve uma revolta. Quem está entendendo, diga amém. Você imagina que situação para Moisés. Moisés já reclamava do peso daquele povo. E agora, numa situação dessa, eu queria passar para vocês, no capítulo 16, volta um pouquinho atrás, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Eu vou passar alguns textos aqui para vocês perceberem que situação estava vivendo Moisés diante desses irmãos, desse povo. O verso 1, e Corá, ou Coré, como algumas traduções, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, portanto era da tribo de Levi. Tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais das congregações, chamando o ajuntamento de varão o nome. Fizeram a cabeça de 250 homens. Ora, se você analisar eles como cabeça, 250, então não era apenas 250, porque eles tinham filhos, eles tinham família, eles tinham muita gente. Então vocês podem perceber que era muita gente contra Moisés e Arão. Quem está entendendo, diga amém. Aí o versículo 5, e falou Corá e toda a congregação, dizendo, amanhã, pela manhã, Moisés falando para ele, amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é o seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Então Moisés disse assim, fica tranquilo, nós não vamos criar nenhum momento de animosidade. Deus vai fazer diferença quem é quem. Aí o versículo 12, e Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não compareceremos, ou seja, nós não vamos subir aonde você está, não vamos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel. Ele estava reclamando da terra que eles saíram. Para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós? Que desgraça. Nós estamos debaixo do teu jugo. Se tira uma terra boa, agora nós estamos aqui nesse deserto, debaixo de autoridade sua. Prossegue, verso 14. Tampouco nos trouxestes a uma terra que emana leite e mel, nem nos destes campos, reclamando que não tinha terra. Nós não temos campos, nós não temos vinha e não temos heranças. Era o que eles queriam. Meu irmão, Deus tinha separado eles para ser levitas. O que os levitas faziam? Servia ao templo do Senhor. É terrível essas coisas. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Nós não vamos chegar a ti. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor,
não tentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomai deles, nenhum deles o fiz mal, disse Moisés ao Senhor. E disse mais Moisés a Corá e a toda a sua congregação: ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, e amanhã, e tomai cada um de vós o seu incensário. Para que servia o incensário? Alguém lembra? Alguém lembra o que servia o incensário? O incensário era para botar o quê? Fogo e trazer o incenso diante da presença do Senhor. Moisés disse: olha, vamos fazer o seguinte, vocês três com os seus homens, acenda cada um o seu incensário e vamos na presença de Deus para saber o que Deus vai fazer com cada um de nós. Quem está entendendo? Agora nós vamos para o versículo 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos de redor da habitação, sai de perto da habitação desses homens. Não sei se você está entendendo. A multidão, tanto de quem estava do lado de Coré, Abirão e Datã, uma multidão, e a multidão que estava com Moisés. O que Moisés falou? Pessoal, quem está com eles fica lá, e dos nossos saia de perto dessa gente. Que tem coisas, meus amados, dentro da visão espiritual, a melhor coisa é não tomar sobre si fogo, ou não compartilhar com nada deles. Sai fora. Às vezes, esse tipo de comportamento, isso é venenoso. Às vezes, contamina a nossa vida. Quando você vê uma pessoa revoltada, perturbada, e você ouve eles falarem, isso, se você não tiver cuidado, você acaba contaminando. A Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Que uma raiz de amargura pode brotar em nossos corações e nos contaminar. Então a melhor coisa é sair fora dessa gente. Sai fora, não misture com eles. O verso 25, então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão após ele, e foram os anciões de Israel, e falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis em nada seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Aí alguém vai dizer assim: pastor, eu não tenho nada a ver. Meu irmão, sai fora. A partir do momento que uma pessoa levanta contra a obra de Deus, levanta contra quem Deus ordenou, sai fora. Não é para nós sermos inimigos, mas não compartilhe com nada deles. Sai fora. Você quer servir a Deus em paz? Não contamina a sua alma. O verso 27. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Eu lamento que muitas vezes todo mundo sofre as consequências. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma casa fora da presença de Deus, mulher, filhos, todo mundo sofre. Ô irmãos, que Deus ponha juízo em nossa cabeça. Que Deus ponha o Espírito Santo em nós. Irmãs, ore muito pelo seu marido.
Ore muito pela liderança, para você depois não sofrer os danos. Eu estava conversando com o irmão Haroldo. O irmão presbítero Haroldo é um homem muito espiritual. E ele falou uma coisa na viagem. Ele disse: pastor, nós precisamos orar muito pelos homens que estão na liderança. Porque além de Deus falar, o diabo fala muito no coração deles também. Além de Deus falar, o diabo fala muito. E se nós não tivermos cuidado, nós ouviremos a voz do diabo. Muita gente. Porque o evangelho é gostoso quando você está em paz. Quando você está na presença de Deus. É gostoso o evangelho que não deixa seu coração cheio de mácula, sem raiz de amargura. Você está passando suas lutas, mas ela vai passar. Você está passando a prova, vai passar. Eu já passei tanta prova na minha vida. Alguns irmãos aqui não vão lembrar da Mauá, porque nunca tiveram lá. Mas deve ter aqui alguns daquela época da Mauá. Quem é aqui? Tem aí alguns irmãos da época da Mauá. O que eu quero dizer? Naquela época, tinha um irmão lá chamado irmão Gaspar. Aquele irmão teve um desentendimento ministerial. Isso é natural. O que ele fez? Ele saiu fora. Meus irmãos, nós sofremos na época, porque a igreja se dividiu. E alguns irmãozinhos chegavam para mim e diziam: irmão Ademar, o que é que nós vamos fazer? Eu dizia: vamos orar, não tem o que fazer, vamos orar. Eu estou aqui na presença do Senhor. Vamos orar, vamos ficar aí chorando nos pés de Jesus. Deus mandou, depois da saída do irmão Gaspar, aí veio o pastor Lourenço. Quem lembra do pastor Lourenço? Desse tamanho assim, ó. Um homem de oração e jejum. Aí ele dizia assim: irmão Ademar, vamos fazer uma campanha de 21 dias de oração e jejum. Eu nunca tinha visto o que era isso, irmão. Deixa eu falar isso para a glória de Jesus para vocês. Nós entrava em jejum na meia-noite e entregava o jejum às 10 horas, às 22 horas. Nós passávamos o dia e só ia entregar o jejum às 10 horas da noite. Aí nós entregávamos o jejum e comia alguma coisa e já ia para a oração da madrugada. 21 dias, Deus fez um ribuliço. Eu creio nesse Deus que faz maravilha. Irmão, permanece no Senhor. Você não tem que ficar dando satisfação à cabeça de ninguém. A quem você serve, a Ele a quem você deve. A Ele a quem você deve, permanece nele. Mas vamos prosseguindo, porque o horário não nos permite. Vamos lá. Olha uma coisa que aconteceu aqui, que é terrível, meus amados. Versículo 28. Então disse Moisés, olha o que Moisés vai falar. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas essas coisas, estes feitos, que de meu coração não procede nada. O que Moisés está dizendo? O que vocês vão ver daqui para frente não é nada do meu coração. Quem mandou fazer foi o Senhor. Verso 29. Se esses homens morrerem, como morrem todos os homens, e se forem
visitado como se visita todos os homens, então o Senhor não enviou. Vamos lá, ele está dizendo o seguinte: se agora descer sobre eles uma morte, e esses homens morrer como morreu uma morte natural, não foi Deus que falou comigo. Porque ele sabia que algo sobrenatural iria acontecer. Quem está acompanhando? Quem está acompanhando? Fica atento. Não tira os olhos da palavra. Deus tem algo a falar conosco. Versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, meu Deus do céu, Deus vai criar alguma coisa nova para que este povo saiba que eu estou aqui na presença do Senhor. Irmãos, como é que pode a autoridade de Deus na vida de quem Deus constitui? Se Deus criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com todo o seu, vivos e descer à sepultura, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. É um negócio tão sério, né, irmão? O verso 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e toda a sua fazenda, e ele toda o que era seu, desceram os vivos à sepultura, e a terra cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles. Ah, meu Deus. Você imagina aquela cena e houve um clamor, porque eles viram a terra fazer isso. Abriu a boca e eles caíram, e a terra fechou a boca. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu creio nesse Deus. Fugiram do clamor deles, porque diziam: porque porventura também não nos trague a terra a nós. Vamos fugir, porque Moisés já tinha dito: sai de perto deles, sai de perto, não mistura com eles, para vocês não contaminarem com as decisões deles. Tem certas coisas, meus amados. Por isso, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha para cá. Nós estamos aqui como liderança de vocês. Não sei se você está entendendo. Mas é para você temer a Deus e não a nós. Teme a Deus. Guarda a palavra dele. Anda na presença do Senhor, para que Deus possa te guardar pelo caminho por onde você vai. O homem pode cair, o homem pode cometer qualquer deslize, mas permaneça firmado no Senhor. Deus não nos chama para conduzir um povo para a nossa vontade, para nossos desejos e para nós fazer um grupo para nós. Aqui não tem grupo de Ademar, aqui não tem grupo de pastor Jeff, aqui não tem grupo de ninguém. Nós somos servos do Senhor. Teme a Deus, guarda a palavra, que o Senhor nos guardará de todo o mal.
Igreja não é propriedade nossa. Então, irmãos, Deus fez isso para mostrar que a quem Deus deu autoridade, deu autoridade. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos: acabou a luta? Não, não acabou. O povo continuou ainda contendendo. Olha o que eles disseram no verso 41. Às vezes a gente fica pensando, você nunca viu nada ainda não. Verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. O que vocês estão querendo? Tudo o que aconteceu, eles disseram: vocês estão matando o povo do Senhor. Deus mandou novamente uma praga. Verso 49 e 50. E os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Ó, verso 50. E voltou Arão a Moisés para a porta da tenda da congregação, foi quando o Senhor cessou a praga. Além daqueles que estavam com Datã, Corá e Abirão, que eram os 250 maiorais, que aqueles foram devorados, o povo levantou e morreram mais 14.700. Aí Moisés foi para a porta da tenda e Deus fez cessar aquela praga. Irmão, a nossa língua é uma desgraça. Não tem coisa pior do que murmurar. Aí Deus agora quer aplacar a ira desse povo, dizendo assim: eu vou provar para vocês a quem eu dei autoridade. Vamos para a palavra que nós lemos. Aí o Senhor fez o seguinte: Moisés, escolha do meio de cada tribo, de cada, digamos assim, representante, um maioral, que represente a tribo, e manda trazer uma vara, e na vara esteja escrito o nome deles. A vara daquela tribo que eles representavam. E eram quantos representantes? Não entendi? 12, eram as 12 tribos. E da tribo de Levi, quem representava era Arão. Aí trouxeram as varas, e o Senhor disse assim para eles: olha, nós vamos pegar essas varas, Moisés vai pegar essas varas e vai colocar aonde? Na tenda do testemunho, a tenda do concerto de Deus, aonde o Senhor ali tinha. Depois, inclusive, vocês vão perceber lá mais na frente, que a vara de Arão ficou como exemplo e ela foi colocada, sabe aonde? Na arca. Na arca, como testemunho. Mas essa aí é outra matéria para a gente estudar depois. Aí as 12 varas vieram e ele colocou na tenda do testemunho. E pôs lá e disse: amanhã vocês voltam para a gente saber como é que Deus manifestou. E aí, se Deus manifestar na vara que representar a tribo que Deus manifestar, vocês vão entender que a esse foi a quem Deus chamou. Botou as 12 varas, devidamente escrito o nome, e no outro dia chegaram todos. E Moisés entra lá dentro e tira as 12 varas. Eu fico encantado com isso, irmão. As outras varas, seca, igual estava. A vara de Arão saiu. Uma vara seca, isso é milagre. A vara, ela floresceu de um dia para outro. Ela deu vida, deu flores, floresceu e deu fruto. Quando Deus dá autoridade, não falta nada.
Deus é Deus que dá autoridade a quem Ele quer dar. É encantador isso. Aí alguém vai dizer, pastor, e como é que faz para receber? Isso é dele. Ele chama quem Ele quiser. Glória a Deus. Meus amados, hoje a maior confusão religiosa é a falta de respeito de quem deveria estar no seu devido lugar como autoridade e os subalternos que deveria reconhecer a autoridade. Virou uma bagunça só. Ninguém respeita ninguém, ninguém sabe de onde provém nenhuma autoridade, mas eu creio ainda na palavra do Senhor. Meus amados, você quer respeito? Dê respeito. Você quer autoridade? Dê autoridade. Você quer honra? Dê honra. Eu creio nesse Deus que faz isso por nós. Aí, quando tira as varas, entrega para cada um sua vara, e eles olham, portanto, a vara que representava a tribo de Levi. Estava lá a presença de Deus. Aí foi quando cessou a contenda. E o Senhor disse assim, ó, para que não morra os filhos rebeldes. Pega a vara, põe na arca como exemplo de que Deus é Deus que dá a autoridade. E quando Ele dá autoridade, o que é morto volta a viver. Por isso, irmão, deixa eu, só para concluir, nós não somos ninguém aqui, nada. Mas quando Deus dá autoridade, eu entendo que a palavra que sair da boca daqueles a quem Deus deu autoridade, Ele levanta o caído. Ele cura o que está doente. Ele dá graça. Ele batiza com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus tem poder. Aleluia. Lembra da mulher, daquela mulher a viúva lá de Sarefate? Como chama? Sarepta. Tem uma outra tradução que fala Zarefate, mas é Zarepta. Essa viúva, quando chegou para Elias, ela disse uma palavra muito gloriosa. Ela disse, Elias, essa palavra na boca de outros não tem valor, mas a palavra de Deus na tua boca é a verdade. A palavra de Deus na boca de quem é um adúltero, mentiroso, Deus não tem compromisso com ela, mas a palavra na boca daqueles que temem a Ele, Deus compromete. Deus dá o amém. Deus dá o amém. Quem é que crê, diga amém. Portanto, meus amados, é assim que Deus faz. Ele faz uma vara, simplesmente uma vara, sem vida, florescer. E não só florescer, mas faz dar fruto, para que a palavra seja de autoridade. Eu imagino aqui, se fosse uma vara só brotando, alguém ia dizer assim, broto não significa nada. Broto não é fruto. Se a vara desse flores, alguém diria, deu folha, deu flores, mas não deu fruto. Mas Deus fez vir folha, Deus fez vir flor e Deus fez vir fruto. Aliás, eu só quero encerrar dizendo o seguinte, permanece no Senhor, que você vai dar folha, vai dar flor e vai dar fruto na presença do Senhor. Deus tem poder para fazer isso. Quem é que crê, diga amém. Fique em pé em nome de Jesus.